Fala assombrados, eu sou Matheus do blog assombrado.com.br, trago uma listagem para vocês. Eu vou mostrar aqui 10 avistamentos de monstros em tempos de guerra. Solta a vinheta, Ana. Assombrados, uma guerra é algo cruel, né? Atrocidades são cometidas, vidas são perdidas, uma coisa horrível, devastadora. E existem relatos aí de monstros, de criaturas aí aquáticas, de incríveis cobras, que foram vistos em tempos de guerra, seja uma guerra mundial ou seja uma guerra localizada em um país ou algum local ali do mundo. E eu vou trazer aqui para vocês nessa listagem 10 aí incríveis histórias desses monstros que foram avistados nesses tempos de guerra. Eu só quero, antes de começar, falar rapidamente para você da primeira viagem ufológica do canal Assombrado. Estamos fazendo uma viagem para Bolívia, agora no mês de novembro, e as vagas estão acabando, então garante a sua. No final eu vou passar um trailer, tá? E você pode saber mais sobre essa viagem na descrição deste vídeo, combinado? Vamos começar aqui em 10º lugar falando do monstro aquático U-28. O U-28 foi um submarino alemão da classe do U-27, que foi lançado ao mar em junho de 1914, antes da Primeira Guerra Mundial. Um ano depois, lá nas águas do Atlântico Norte, em 1915, já na Primeira Guerra Mundial, ele torpedeou ali o navio a vapor britânico SS Iberian, e algo incrível aconteceu enquanto esse navio afundava. O capitão ali do 28 escreveu no diário de bordo tudo isso daí, e eu vou relatar aqui para vocês o que está escrito. E a folha original é essa que eu vou mostrar na tela agora. Veja o relato do capitão. No dia 30 de julho de 1915, o 28 torpedeou o vapor britânico Iberian, que transportava um rico carregamento através do Atlântico Norte. O vapor afundou tão rápido que sua proa ficou quase verticalmente no ar. Momentos depois, o casco do Iberian desapareceu. Os restos se mantiveram sobre a água durante uns 25 segundos, a uma profundidade que era claramente impossível de avaliar, quando de repente se produziu uma violenta explosão que lançou pedaços de escombros da água até uma altura de aproximadamente 25 metros de altura, e entre eles um animal aquático gigantesco. Nesse momento eu tinha comigo na torre 6 de meus oficiais, entre eles o chefe de máquinas, o navegador e o timoneiro. Não pudemos identificar a criatura, mas todos estivemos de acordo que se parecia com um crocodilo, que tinha ali por volta de 18 metros de comprimento, com 4 extremidades semelhantes a grandes pés palmados, uma ali longa cauda pontiaguda e uma cabeça enorme. Lamentavelmente não pudemos fazer uma fotografia, já que o animal desapareceu da nossa vista após 10 ou 15 segundos. É incrível que eles testemunharam uma explosão que revelou uma criatura gigantesca dos mares, 18 metros de comprimento. Seria aí o mítico mosasauro, aí um dinossauro, enorme criatura aquática que viveu aí milhões e milhões de anos atrás nos mares, nos oceanos aqui do nosso planeta. Como curiosidade, deixa eu só contar que esse submarino U-28 foi o único submarino que foi afundado por um caminhão. Você já viu um caminhão afundar um submarino? Pois é, diz a lenda, tá? A lenda que ele torpedeou ali um barco e quando ele subiu para terminar o serviço, o barco explodiu e tinha um caminhão no barco. Esse caminhão voou até o U-28 e foi tão grave ali o dano que o submarino afundou, matando ali os quase 40 tripulantes a bordo. Em 9º lugar eu trago o monstro de Morbach. Lá na Alemanha tem uma cidade chamada Wittlich, e diz a lenda que um desertor ali do exército do Napoleão fugiu para essa cidade e foi até uma fazenda e lá matou o fazendeiro e a mulher do fazendeiro. Só que antes de matar a mulher do fazendeiro, antes dela morrer, ela proferiu uma maldição ali pro seu assassino, dizendo que ele se transformaria num monstro. E foi isso que aconteceu. Se transformou num monstro que saiu vagando pelas fazendas da região com ferocidade. Então os fazendeiros se uniram e foram atrás desse monstro. Eles conseguiram caçar o monstro e matá-lo.
Essa história é bastante conhecida, até tanto é que tem um time de futebol americano local que se chama Morbach Monsters, e ela tem até um padrão aí, lembrando o lobisomem. E é aqui que entra a história, porque nós vamos falar lá da Guerra Fria, perto aí desse local, aí na Alemanha de Morbach, tinha uma base ali americana, a base de Han Air Base. E os soldados que trabalhavam nessa base, quando faziam a patrulha ali das fronteiras, diziam que viram um animal estranho, diversos relatos foram coletados. Um inclusive disse que viu um animal grande, peludo, que ficou nas patas traseiras e deu 3 pulos saltando até a cerca ali que delimitava a base. A cerca, é lógico que era maior do que um ser humano. E muitos outros avistamentos foram coletados, tá? Inclusive o antropólogo da Universidade de Mais, o Matthias Burgert, coletou várias histórias de militares norte-americanos que disseram ter visto animais estranhos ou movimentos estranhos nas profundezas da mata. Inclusive, um piloto disse que havia sido perseguido por um animal uivante durante aí um voo. Será? Um voo não, né, galera? Durante aí uma incursão aí que ele estava andando ali pela base. Já um soldado disse aí para o antropólogo que isso daí, na verdade, era uma peça que os veteranos pregavam ali nos novatos. Eles contavam essa história pro novato, né? Faziam o novato ficar com medo e depois levavam ele, falavam, você tem que fazer a patrulha aqui da nossa base. E aí, enquanto eles patrulhavam, um dos mais velhos produzia estranhos barulhos e fazia tudo mais para deixar ali os soldados morrendo de medo. Em 8º lugar, o Cão de Mons. Seguinte, história que foi publicada num jornal ali, Oklahoman, em 1919. Ali, quem disse foi um veterano da Primeira Guerra Mundial, né, 1919, um canadense chamado Capitão F.G. Newhouse. O Newhouse disse uma história ali espetacular. Ele disse que nas trincheiras ali de Mons, tá? Tem um local chamado Terra de Ninguém. Tinha, né, um local chamado Terra de Ninguém, que fica entre as fronteiras. Então, ali na Primeira Guerra, eles cavavam trincheiras e ficavam ali sem conseguir ir para frente e para trás, entendeu? Então, ele disse uma história de que um capitão ali de Londres, chamado Iesques, pegou 4 soldados e foi ali para a Terra de Ninguém. Só que esses soldados não retornaram. Então, os companheiros pensaram, meu Deus, o que será que aconteceu com esses soldados e com o Ieske aí? E aí eles foram ver, eles viram que os corpos tinham sido tipo arrastados para algum lugar e encontraram os corpos com marcas aqui no pescoço. E aí a partir desse ponto as coisas só pioravam. Uivos terríveis ecoavam pelas paisagens e soldados relatavam ter visto movimentos aí estranhos além do arame farpado. Patrulhas na Terra de Ninguém seriam encontradas terrivelmente atacadas, como que por um grande animal. E a história fica mais maluca ainda, porque um cientista alemão chamado Gottlieb Müller foi morto em um motim lá em Berlim. E um documento que estava com ele disse que ele transferiu o cérebro de um louco, de um homem louco, para um gigantesco cão siberiano, que foi libertado no campo de batalha. Por que fizeram isso, Matheus? Porque os nazistas estavam querendo ganhar a guerra, né? Eles estavam começando a perder a guerra. Então o cientista falou, bem, se eu transferir um cérebro de um doido para um cachorro, ele vai ficar mais maluco ainda e vai sair atacando todo mundo. Essa história acaba não se sustentando, né? O que pode ter acontecido é que muitos animais ficaram sem seus donos durante a guerra, né? Os donos foram mortos, cidades destruídas, se perderam. E aí os animais voltam a ser estado selvagem, então os cães voltam a ser ali, vamos dizer, lobos. E podem realmente atacar ali os soldados, os seres humanos. Talvez foi isso que aconteceu. Só que o interessante é que esse soldado canadense veterano, o Newhouse, parece que ele realmente existiu. Só que os outros dois, o capitão Laieskes e o alemão ali, o Gottin, é um nome difícil de falar isso daqui, tá? Gottlieb Müller, não tem registro deles. Então isso ajuda aí também a dizer que é falso. Uma outra história envolvendo aí a Terra aí de Ninguém, né? Foi a aparição de anjos no céu. Mas isso você pode ler na matéria. Tem uma matéria completa dessa listagem aqui que você pode acessar na descrição desse vídeo. Em 7º lugar, vamos falar do Batatute, o pequeno pé grande do Vietnã. Anos 90, o zoólogo britânico chamado John McKinnon fica famoso. Por quê? Porque ele ajudou a descobrir 3 novos mamíferos. Você descobrir uma espécie de mamífero é algo assim que deixa famoso mesmo. É difícil descobrir novas espécies de mamíferos.
e ele descobriu numa reserva chamada Vu Quang, lá no Vietnã. Só que esse John McKinnon, ele já escreveu um livro lá em 1974 chamado Em Busca do Macaco Vermelho, em que ele sugeria que havia uma criatura extraordinária escondida em florestas tropicais do sudeste da Ásia. Olha o que dizia aí no livro quando ele estava viajando pelo estado malaio ali de Sabah. Eu parei espantado com o que eu vi. Me ajoelhei para examinar a pegada perturbadora na Terra, uma impressão tão parecida com a de um homem, mas definitivamente não de um homem, que minha pele formigou e senti um forte desejo de ir para casa. Os dedos pareciam bastante humanos, assim como o calcanhar bem feito, mas a sola era ao mesmo tempo curta demais e larga demais para ser de um homem. E o dedão do pé era do lado oposto ao que parece ser o arco do pé. Então o barqueiro malaio, né, que estava ali conduzindo ali o barco onde estava o John McKinnon, ele disse, isso daí é uma pegada do Batatute, e descreveu como sendo aí um ser da floresta. Isso que eu falei tá descrito no livro, que eu mostrei já a capa e tudo pra vocês, tá? Em Busca do Macaco Vermelho. E aí o John McKinnon pegou e falou aqui, não, então eu vou investigar, vamos lá ver o que tem aí, vamos seguir essas pegadas. Que nada, ele falou que resolveu ficar com medo e não quis saber o que tinha no final da trilha. E não foi investigar. E um outro avistamento aí do Batatute foi relatado no livro aí que chama Histórias Estranhas aí da Guerra do Vietnã, do Crip P.G. Jorgensen. Ele diz que 6 soldados norte-americanos não identificados estavam nas profundezas da selva do Vietnã quando avistaram uma criatura parecida com um macaco, com cerca de 150 centímetros de altura e cobertas de cabelos ruivos, andando em pé através de uma clareira. Os soldados especularam que poderia ser o quê? Um orangotango. Mas depois perceberam que não havia orangotangos no Vietnã. Infelizmente, a criatura desapareceu e a 101ª Divisão Aerotransportada perdeu de conseguir um novo e surpreendente mascote. Essa imagem que eu passei para você faz parte do documentário chamado Em Busca dos Hobbits, um documentário, né, melhor dizendo, exibido ali no Discovery Channel, de Animal Planet, que eu já fiz especial aqui. É tudo computação gráfica, é tudo falso que eu passei, mas serviu certinho para ilustrar, que mostra a história de pesquisadores tentando encontrar essa criatura ali nessa parte da Ásia. Em sexto lugar, vamos falar do Brosnia, o monstro do lago Brosno. O Lago Brosno fica a cerca de 400 quilômetros ao sul de Moscou e é um corpo de água de tamanho moderado, mas surpreendentemente profundo, com uma grande reputação. E diz a lenda que uma horrível horda de cavaleiros tártaros queriam invadir ali a cidade de Novgorod. Essa cidade aí que eu acredito que foi uma das sedes do Mundial da Rússia. E eles acamparam às margens desse lago aí, Brosno. Só que de repente uma criatura surgiu ali, assustando esses tártaros, né? Que resolveram recuar. Isso é uma lenda, mas existem muitos avistamentos aí de uma criatura chamada Brosnio que viveria aí nesse lago, tanto é que ganhou a fama de ser aí o monstro do Lago Ness russo. E aí o que os russos fizeram? Vamos atrás ver se encontra esse bicho aí, né? Foi lá em 2002, fizeram uma expedição em sonar no lago. E aí eles encontraram uma massa gelatinosa lá no fundo. E o que os russos fizeram? Tentaram capturar, fazer alguma coisa? Não, jogaram uma bomba. Jogaram uma bomba mesmo. E a bomba explodiu lá embaixo e essa massa gelatinosa subiu, mas não era nada, não era no animal, assim, eles viram umas coisas borbulhantes. Aí depois os pesquisadores disseram que isso daí poderia ser o quê? Acúmulo, né, de gás no fundo do lago, um lago muito profundo, tem camadas estratificadas ali de água, onde não se misturam, e aí quando jogou a bomba, explodiu lá e liberou esses gases. Eu falei disso daí, que aconteceu no Lago Nios, lá em Camarões, um vídeo muito legal onde explica esse negócio dos gases aí. Recomendo você assistir, se eu lembrar eu deixo na descrição, senão você procura aí N-I-O-N-S, Nios, do Camarão. Faz o quê? Uma semana que eu soltei esse vídeo. Em quinto lugar, a Cobra do Congo. Meus amigos assombrados, vamos contar a história aqui de um homem que estava pilotando um helicóptero ali no Congo quando viu uma enorme cobra de 15 metros, ele calcula, rastejando por ali. E ele conseguiu tirar uma foto. Você está vendo aí imagens aí tiradas do Mundo Misterioso de Arthur C. Clarke, né, uma série, onde o coronel Remy Van Lierde, que foi um piloto belga, e se tornou conhecido por suas façanhas heróicas durante a Segunda Guerra Mundial. O que ele conseguiu fazer, entre outras coisas,
foi escapar de um campo de prisioneiros alemão e chegar em segurança à Grã-Bretanha, onde se tornou um as da Royal Air France. E ele teve o seu famoso avistamento anos depois, quando ele voltava de uma missão no Congo. De acordo aí com ele estava sobrevivendo à floresta em um helicóptero quando avistou uma cobra gigante, muito verde escuro e com barriga branca, que ele estimou ter 50 metros de comprimento. Ele disse que a cobra se levantou como se quisesse atacar o helicóptero, só que ele estava aí muito alto, a cobra não alcançou. E aí ele conseguiu tirar uma foto dessa cobra, que é bem conhecida aí nos círculos da criptozoologia. Felizmente a imagem era um pouco embaçada e nem fornece nada que possa dar escala, mas você pode ver que parece que está em cima de uma estrada, tá? E você sabe que a estrada ali, pelo menos tem que passar um carro, 2 metros, aí você já pode fazer o seu cálculo. Em quarto lugar, o Kraken. O Kraken é uma das mais famosas criaturas mitológicas, né? Apareceu em diversos filmes, diversos jogos, diversos livros. Quem aí não jogou God of War e lutou contra o Kraken, né? Você lembra de você lutar ali contra esse Kraken aí? Uma luta épica. Eu me lembro que eu joguei esse jogo. Tem também ali do duelo de titãs, ali o Kraken também. E tem diversas histórias envolvendo Krakens. Um dos mais dramáticos encontros aconteceu aí durante a Segunda Guerra Mundial, quando uma traineira britânica foi ancorada nas Maldivas. O tripulante A.D. Stunker estava de pé no convés certa noite quando viu na água e apontou sua lanterna. Ele viu algo ali na água. Olha as palavras dele aqui. Enquanto eu olhava fascinado, um círculo de luz verde brilhava na minha área de iluminação. Essa esfera verde fixa, percebi de repente, era um olho. A superfície da água ondulava com alguma estranha perturbação. Aos poucos, percebi que estava olhando aí quase a queima-roupa para uma lula enorme. Só que o negócio é que ele disse que ele percorreu ali a embarcação inteira, que tinha 53 metros, e ele viu a criatura ali do tamanho da embarcação. Ou seja, 3 vezes maior do que uma lula gigante, que ele disse que ele acreditava que estava vendo uma lula gigante. Será que ele viu uma lula gigante? E ele não chamou nenhuma outra pessoa para ver, tá? Só ele viu, aí ele resolveu continuar quieto ali. Mas é uma lenda envolvendo um avistamento de Kraken na Segunda Guerra Mundial. Em terceiro lugar, a história da névoa. Vamos ouvir a história aqui do Robert Pollock, que estava a bordo de um navio cargueiro C-130 durante a Guerra do Vietnã e viu algo incrível. Ele disse essa história ao The Paranormalist, né? Uma história perturbadora. Palavras dele aqui. Eu notei movimento na parte traseira do compartimento de carga vazio do tamanho de um vagão. Eu olhei e fiquei atordoado ao ver uma massa cinzenta e turva se formando na parte traseira de desembarque à direita. A massa estava girando no sentido horário e preencheu completamente toda a traseira da aeronave em segundos. Aí o pessoal falou, será que é algum problema técnico, fumaça e nada disso? E eles resolveram chegar perto ali daquela massa, né? E conforme eles chegavam perto da massa, a névoa se afastava, até que eles chegaram perto o suficiente. E o Pollock aí resolveu colocar a mão, e ele viu que a mão dele sumia. E ele, mais corajoso ainda, junto com outro membro, resolveu adentrar aquela massa. Aí ele viu que não conseguia enxergar nada, era opaco, e nem sentir nada. Então ele voltou. Aí ele disse que de repente essa massa começou a girar no sentido anti-horário até desaparecer tão misteriosamente quanto surgiu. Olha que história estranha envolvendo aí um avião C-130 durante a Guerra do Vietnã. Em segundo lugar, o Pé Grande da Rússia. Acabei de contar a história de um monstro russo aí, o Brosnia, que é um monstro que vive ali no Lago Brosno. Mas agora eu vou contar a história de um pé grande, que lá na Rússia é chamado de Almas, que vive ali na região das montanhas de Pamir, na Ásia Central. E tudo aconteceu ali foi relatado pelo general Mikhail Topilsky, enquanto caçava bolsões de resistência antissoviética na área, lá no ano de 1925. Ele estava interrogando um guerrilheiro capturado quando foi informado de que rebeldes teriam sido atacados por criaturas estranhas em uma caverna próxima. E aí o Topilsky decidiu investigar e encontrou um corpo lá, tá? E a antropóloga Mira Shackley descreveu em seu livro Still Living o que ele viu. Segue aí palavras, tá? O corpo pertencia a um homem de 1,65 a 1,70 centímetros de altura, idoso ou mesmo velho, a julgar pela cor acinzentada do cabelo em vários locais.
O peito estava coberto de pelos acastanhados e a barriga de pelos grisalhos. Em geral, o cabelo era muito grosso, sem qualquer subpelo. Havia menos pelos nas nádegas, de onde o médico deduziu que a criatura sentava como um ser humano. Havia mais pelos no nariz. Os joelhos estavam completamente sem pelo e cresciam calos neles. O pé inteiro, incluindo a sola, era bastante escalvado, ou seja, sem pelo, e estava coberto por pele marrom dura. O cabelo era mais fino perto da mão e as palmas das mãos tinham nenhum pelo, mas apenas uma pele calosa. A cor do rosto era escuro e a criatura não tinha nem barba nem bigode. Será que é a criatura lá Em Busca dos Hobbits, né? Eu devo ter passado algum pedacinho aí também do documentário Em Busca dos Hobbits, que lá também um cara foi atacado e morto. Só que não sei o que dá na cabeça desse povo, que eles não tiraram fotos, já que eles viram ali, tá escrito no livro, antropólogo escreveu, por que não tiram uma foto lá em 1925? Tá, 1925 era difícil, né? Não era que nem hoje, mas sei lá, você tá vendo algo tão incrível, vai atrás de uma máquina e tira uma foto. Mas não tiraram fotos. Em primeiro lugar, vamos contar aqui do vampiro que espantou ali guerrilheiros. Vamos falar agora de monstros inventados, tá? Sim, o que acontece? O pessoal aqui usa táticas psicológicas para falar que ocorreu um ataque de monstro e fazer a galera fugir. E essa história aconteceu nas Filipinas. Seguinte, foi na década de 50, o coronel Edward Lansdale, um oficial da Força Aérea Americana, planejou aí uma coisa incrível. Ele estava combatendo ali os guerrilheiros Huk, que era o quê? Nessa época estava uma guerra civil que está até hoje, para falar a verdade, na Indonésia. Esses guerrilheiros eram comunistas, eles queriam ali o comunismo na Indonésia. E os americanos estavam lá combatendo eles. E aí eles se enfiaram numa região ali que não tinha como tirar. Aí o que o capitão Lansdale pensou? Falou, vamos capturar enquanto eles passam por uma trilha conhecida. E a gente faz o seguinte, então eles foram numa trilha onde passavam alguns soldados, Huk, capturaram o último, bem quieto. Pegaram e deixaram quieto, entendeu? E aí o que eles fizeram? Fizeram 2 furos no pescoço desse cara, viraram de ponta cabeça e drenaram o sangue. E depois jogaram o corpo em algum lugar onde seria visto pelos outros guerrilheiros. O que aconteceu? No outro dia, eles fugiram daquele local, porque eles acharam que fosse ali o ataque de uma entidade famosa ali chamada Aswang. Olha isso que interessante. E não acabou, tem mais histórias aqui, tá? Que nem tem a história aqui de um rapaz chamado, um mágico de palco chamado Jasper Maskelyne, tá? Que ele diz que quando ele estava ali na Sicília, ele criou um dispositivo que era um pouco maior do que um gigantesco palhaço, com mais de 3,5 metros de altura e capaz de cambalear para frente por conta própria e emitir flashes e estrondos assustadores. Aí você imagina um negócio desse entrando numa vila lá na Sicília à noite. A população saia correndo, entendeu? E era uma forma de você liberar uma área para onde você queria passar. Existem muitas histórias aí desse tipo de guerra, tática de guerra, aí é só dar uma procurada. Então, assombrados, essa foi a listagem, eu espero que tenham gostado, tá? Vocês me pediram algo aí envolvendo guerras. Vamos trazer mais listagens, tá? Envolvendo guerras, mas essa aqui foi muito legal. Vou deixar aqui meu agradecimento ao Rusmé, do blog Curionautas, que foi quem fez a tradução desse material, que ele pegou lá no Listverse. Tá a fonte aqui na descrição. Ele tem um canal no YouTube, tá? O Curionautas. Recomendo você conhecer o canal Curionautas. O link está na descrição. Fica agora com o trailer da nossa primeira viagem UFO-arqueológica e saiba como viajar com a gente, com tudo aqui que está na descrição também desse vídeo. Assombrados, vou falar de novo descrição, porque eu falei muitas vezes a palavra descrição, e deixe o seu joinha. Tchau! Fala, assombrados, eu sou o Matheus. Eu sou a Ana Paula. E nós estamos aqui para trazer uma notícia sensacional para vocês. Queremos convidá-los a fazer conosco a primeira viagem UFO-arqueológica do canal Assombrado. E sabe para onde que a gente vai? Nós vamos para a Bolívia, um país aí repleto de mistérios. E vamos visitar diversos locais, como por exemplo... Vamos levar você para o lago mais misterioso da Terra, o Titicaca.
Vamos passar também pelas ruínas de Pumapunku, que possui blocos pesando toneladas cortados como se fosse manteiga. Tecnologia de fora da Terra? Visitaremos a cidade de Tiahuanaco, que remonta a milhares de anos atrás. Vamos ver também a Porta do Sol e o Templo de Kala Sasaya, com os rostos esculpidos em suas paredes e que lembra uma reunião de seres extraterrestres. E muitos outros mistérios. E além disso, além do Matheus, da Ana, vamos ter guias locais, gente que vive lá, que sabe de tudo ali, que vai explicar cada localzinho onde a gente for e tudo mais. Mas não é só isso, além do Matheus, da Ana e dos guias locais, vamos ter aí o Alcione Giacometti. Quem que é esse homem, Ana? Ele faz isso há mais de 20 anos com os maiores pesquisadores do mundo no assunto. E agora com o Assombrado. Será uma viagem inesquecível. E você pode conferir toda a programação, maiores informações, no link que está aqui na descrição deste vídeo. Mas não marque bobeira porque são só 20 vagas. Assombrados, nos vemos lá na Bolívia!